Nesse vídeo eu vou apresentar quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao escolher a fresa para tupia. Será que você já cometeu algum? Eu já. O último vídeo que eu postei no canal foi da mesa de tupia invertida e, como eu imaginei, surgiram algumas dúvidas do pessoal em relação a fresas. Inclusive, nessa própria bancada aqui, existem algumas limitações. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal e vem comigo para mais esse vídeo de marcenaria amadora. O primeiro ponto que eu chamo a atenção é em relação à haste da fresa. O que é isso? É essa parte que nós encaixamos na tupia. Muita gente pensa que as hastes são todas iguais, mas existem hastes de diâmetros diferentes. As mais comuns são 6 mm, 1/4 de polegada, 8 mm e 12 mm. Existem algumas diferentes. O que você precisa fazer? Analisar a tupia que você tem na sua oficina. Aqui eu tenho 3. A minha tupia de coluna não tenho tanto problema porque eu tenho 2 pinças, uma de 6 e uma de 1/4. A tupia bateria a mesma coisa, 6 mm e 1/4 de polegada. Já a tupia laminadora, essa mesmo que eu usei para fazer a mesa de tupia invertida, eu só tenho a pinça de 6 mm. Existem pinças que são vendidas avulsas, mas nesse caso, dependendo do tipo de fresa que você escolher, você vai precisar de uma pinça adicional. Mais que isso, muita atenção com as medidas de 6 mm e 1/4 de polegada. 1/4 de polegada representa 6,35 mm. Então essa diferença é como se você pegasse 1 mm, dividisse em 3, é aproximadamente isso. Então elas são muito parecidas. Essa fresa que eu tenho aqui da Freud, ela tem a haste de 6 mm. Quando eu pego uma pinça de 1/4, ela encaixa, mas ela fica folgada. Muitas pessoas prendem e têm a falsa sensação de que a fresa está presa, mas ela não está. Então use a pinça adequada. Nada de gambiarras, usar fita teflon, folhinha de papel, lixa, isso não funciona. Procure usar exatamente o diâmetro da haste combinado com a pinça que você tem. Fique atento, nessas pinças aqui eu tenho a indicação da medida, do diâmetro da pinça, mas existem algumas que não possuem essa indicação. Então você vai precisar fazer o teste e verificar qual delas encaixa perfeitamente. Já o diâmetro da haste você encontra aqui na caixinha da fresa, mas se ficou na dúvida, você pode medir com o paquímetro também. Segundo ponto, muito importante, rotação máxima permitida pela fresa, pela ferramenta. Aqui a gente começa a separar aquela marcenaria praticada sem muito conhecimento da marcenaria que conhece e entrega um trabalho com qualidade e segurança. Tenho falado muito sobre isso nos últimos dias e eu tenho aprendido cada vez mais com os especialistas da área. Eu tenho aqui em mãos 4 fresas da Freud que são tops de linha do mercado. Mas olha só, todas essas fresas que eu tenho aqui, a rotação máxima permitida de acordo com a Freud é no máximo 24.000 RPMs. Sabe o que acontece? Eu tenho 3 tupias aqui na minha oficina e eu posso usar essas fresas em apenas 2. A minha tupia de coluna possui controle de velocidade, então consigo baixar a rotação do motor e trabalhar com essas fresas. A minha tupia a bateria trabalha com 13.000 RPMs, então dá para usar as fresas tranquilamente. Já a tupia laminadora, essa mesmo que eu estou usando aqui na bancada, a rotação de trabalho dela é de 33.000 RPM. Então o que significa? Que nenhuma dessas 4 fresas eu posso usar aqui nessa bancada. Ah, Rodrigo, como a limitação é 24.000 RPM, significa que as fresas da Freud são ruins? Não, pessoal, o que limita a velocidade são alguns fatores, como o formato da fresa, o material com qual ela é feita. E as fresas da Freud são feitas com a tecnologia Carbide, lá da Itália, um dos metais mais duros do mercado. E eu tenho uma fresa aqui que ela é bem diferente. Geralmente nas fresas que nós encontramos no mercado, a lâmina ela é soldada no corpo da fresa. E essa fresa aqui, ela é inteirinha feita de metal duro, do próprio Carbide. Nesse caso, não tem nenhum risco da lâmina descolar da fresa, do corpo da fresa, como aconteceu com essa aqui. Já contei essa história algumas vezes, eu estava usando essa fresa alguns anos atrás e a lâmina escapou da fresa e bateu na viseira, no protetor facial. Qual a rotação que você está usando, Rodrigo? Você está usando a tupia laminadora. Qual a rotação máxima da fresa?
Não sei, porque na caixinha de madeira na qual ela veio não tinha nenhum tipo de informação. Nas fresas de boa qualidade, você vai encontrar, além do diâmetro da haste, como eu comentei aqui, desse outro lado tem um símbolo de rotação com a velocidade máxima da fresa. Então, fique atento na hora de executar o seu trabalho. Terceiro erro, e esse eu já cometi. Todo mundo que compra uma tupia quer comprar também um kit com dezenas de fresas para fazer diferentes tipos de usinagem. E o que acontece? Geralmente você não usa todas as fresas do kit e quando você compra grandes kits, a qualidade da fresa pode ser questionável. Então, é melhor você ter uma, duas fresas de boa qualidade do que um kit que vai te trazer dor de cabeça. Sobre os formatos, essa aqui é uma fresa muito específica que é usada para dobrar painéis de ACM. Ela tem um ângulo muito particular e você não encontra em nenhum kit. Um fator de qualidade que poucas pessoas conhecem, e essa eu fiquei sabendo faz pouco tempo. Tá vendo essa pintura aqui da fresa? Algumas fresas têm pinturas comuns, mas nesse caso aqui da Freud, esse revestimento é chamado de Perma Shield. É o mesmo revestimento que nós vemos nos discos de corte vermelho. Então, esse revestimento ajuda a reduzir 60% do atrito da fresa durante a usinagem. Isso traz alguns benefícios, como redução da temperatura, evita queimar a madeira, queimar a lâmina, protege a fresa também quanto ao acúmulo de partículas, então é mais fácil você limpar a fresa e reduz também a oxidação. Eu tenho algumas fresas que eu comprei aqui e algumas eu nem usei. Dá uma olhada só como está esse revestimento. O ponto que eu vou comentar agora não está tão relacionado à escolha da fresa, mas ao uso da fresa. Foi uma das dúvidas que surgiu no último vídeo, que é em relação ao lado da passagem da madeira. Então pensa assim, a gente tem sempre que passar a madeira contra o sentido da faca, o sentido da lâmina. Então fique atento. Quando você trabalha com a tupia de bancada, que você tem a tupia invertida, então você precisa analisar a rotação da máquina, o sentido de giro, para você passar a madeira. Quando você trabalha com a máquina em cima da madeira, você tem a inversão do sentido. Então, sempre fique atento ao sentido de giro da lâmina na hora de efetuar a passagem. Quando você trabalha com fresas de topo, que você faz o mergulho no meio da madeira para fazer a usinagem, aí não tem tanto problema em relação ao sentido, porque a fresa vai usinar em todos os lados. Existem dois tipos, basicamente, de fresas. As fresas sem rolamento e as fresas rolamentadas. As fresas sem rolamentos, você vai precisar de algum aparato na tupia, como a guia copiadora, a guia paralela, ou algum tipo de gabarito para auxiliar o processo de usinagem. Já as fresas rolamentadas, você pode usar a própria borda da madeira ou algum tipo de gabarito para fazer a usinagem. E dependendo do tipo de trabalho que você vai executar, você escolhe rolamento aqui na ponta ou rolamento aqui na base. Coloca aqui no campo de comentários se você desconhecia de alguma característica que eu comentei ou algumas características que eu comentei ao longo desse vídeo. Quando eu comecei lá atrás, eu também não sabia nada disso e cometi vários erros. Olha só quanta coisa a gente precisa saber sobre um único acessório, uma única ferramenta, uma única fresa para garantir trabalhos com qualidade e segurança. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.